Você lista aqui em um dos seus artigos onde você faz referência a esses sistemas de classificação. Os 10 países com piores condições para fazer negócios no mundo: Chad, Haiti, República Centro-Africana, Congo, República Democrática, Sudão do Sul, Líbia, Iêmen, Venezuela. Há um exemplo interessante: Eritreia e Somália. E assim, há 3 exceções no ecossistema africano: Maurício, Ruanda, Quênia, África do Sul, Botsuana e Zâmbia. Você apontou em seu prospecto de imprensa que o Momoratti 11 é uma estrela em ascensão e Ruanda é, de certa forma, comparável à Geórgia. Então, alguns desses países começaram a acertar nisso. Sim. E qual é a consequência disso? E o que significa acertar? O que esses países entenderam é que a liberdade econômica está no centro da construção da prosperidade. Ruanda, por exemplo. Paul Kagame, presidente de Ruanda, é explícito sobre isso. Ele disse que quer ser como um deles. Ele quer ser o Singapura da África, e o Congo é seu modelo. Agora, as más línguas vão começar a gritar: ah, você verá autoritário, blá, 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 seja lá o que for. Eu quero falar apenas sobre a economia, apenas sobre o lado econômico. Se você pegar Lee Kuan Yew e Singapura como exemplo, significa que, como ele, você terá que levar a sério a liberdade econômica. E foi exatamente isso que ele fez. Foi isso que Singapura fez quando descobriu isso. Eles seguiram em frente e implementaram as reformas certas para tornar seu ambiente um dos mais favoráveis aos negócios do mundo, um dos ambientes de mercado livre mais livres do mundo. E você viu a magia de Singapura. Hoje, Singapura é mais rica que sua colonizadora, a Grã-Bretanha. Então, quando ouço as pessoas me dizendo hoje que a África é pobre por causa da colonização, eu digo, por favor, vamos superar isso. Talvez tenha uma pequena porcentagem em onde estamos hoje? Talvez, e eu não sei, mas sei que não é a causa, porque se fosse, inúmeros países teriam sido colonizados antes, e aliás, colonizar uns aos outros é a história da humanidade. Aconteceu que talvez a África tenha sido uma das últimas regiões colonizadas do mundo. Então, em nossa psique, isso está lá e age como se nada tivesse acontecido antes para os outros. Mas notícia de última hora é a história do mundo. Temos capturado uns aos outros de um lado para o outro. Então, de qualquer forma, mas a verdade é que Singapura ficou mais rica que a Grã-Bretanha hoje e depois veio Hong Kong. E então, porque Hong Kong aconteceu, a China aconteceu, porque a China pensou, espere um minuto, o que aconteceu lá? E então a China fez exatamente a mesma coisa com suas ZES, as Zonas Econômicas Especiais, algumas das zonas de livre mercado mais livres do mundo. E então veja, aconteceu na China comunista que quando se trata de economia decidiu, mas vamos fazer o livre mercado, vamos ser capitalistas, porque é a única maneira. Tentamos de tudo, matamos centenas de milhões de pessoas e não temos nada para mostrar. Mas agora que estamos cansados de sermos desrespeitados, porque adivinhe só, você quer ser respeitado neste mundo? Você vai ter que estar entre eles, os prósperos por outras razões. Seria bom que respeitássemos as pessoas apenas porque sim? Com certeza, mas essa não é realmente a realidade em que vivemos. Então, quando a China cansou de ser desrespeitada, talvez tenhamos que construir também alguma prosperidade aqui, porque então eles vão nos ouvir. E hoje, a China, sendo um dos lugares onde está até Hollywood, que tenta dizer ao mundo como pensar, está sendo orientada pela China sobre quais filmes fazer e como ajustar histórias e a história para serem aceitáveis para eles. Você vê o poder que vem com a prosperidade. O que você recomendaria concretamente a países como o Senegal para sair do caminho? Sair do caminho das pessoas como você, que tentariam fazer tudo o que pudessem para melhorar as coisas. Quero dizer, uma das coisas que aconteceram com a Índia é que ela estabeleceu o Instituto Indiano de Tecnologia, que é uma faculdade de engenharia de ponta, e um grande número de seus formandos foi para o Vale do Silício, como você bem sabe. E muitos dos formandos indianos bem-sucedidos começaram a investir dinheiro de volta na Índia e construir uma
uma infraestrutura capitalista lá ou ajudar a construir uma infraestrutura capitalista lá. Então, esse tipo de coisa realmente pode ganhar força. Se você estivesse fazendo recomendações para governos que quisessem embarcar nessa jornada e começar a ser como Chad, Haiti, República Centro-Africana, Congo, Sudão do Sul, Líbia, Iêmen e Venezuela, etc. que medidas concretas eles deveriam tomar de baixo para cima para sair do caminho? Exatamente. Então, duas coisas que temos feito, porque sou um praticante tanto quanto minha jornada empresarial. Então, pratico o que prego, mas eu também prego. Prego por mercados livres. E quando se trata disso, sou uma das pessoas que usam o chapéu de diretor do African Center for Prosperity, da Atlas Network, a maior organização do mundo de think tanks de livre mercado ao redor do mundo. E o que fazemos lá é trabalhar em reformas ao redor do mundo para derrubar as barreiras de entrada para empresas locais. Então, isso é uma coisa. Mas, como todos sabemos, é uma ótima iniciativa a ser tomada. E fizemos alguns avanços realmente bons em muitos países, especialmente em Gana. Temos feito muito progresso com nossos parceiros, muitos deles, mas aos pedaços. Mas legislações muito fragmentadas. Leva uma eternidade. É difícil pra caramba. E até você fazer algum progresso aqui, você sofre 20 perdas lá. É um problema contínuo. Mas até melhorarmos, temos que continuar. Então, isso é uma coisa que temos feito. E, portanto, é um chapéu que eu uso trabalhando com think tanks de livre mercado para tentar facilitar a participação de empresários locais na festa. Além disso, estou indo audacioso, estou indo radical. Nos últimos anos, temos defendido uma ideia para a África que encontrou algumas de suas raízes na América Latina. E novamente estou relacionado às pessoas envolvidas nesse movimento. Meu marido sendo uma das figuras-chave nesse movimento, um movimento chamado Charter Cities. Paul Romer chama assim. Ele é um ganhador do Prêmio Nobel de Economia e sempre chama de Charter Cities. Eu gosto de chamá-las de cidades startup. Então, a melhor maneira de pensar nisso, Jordan, é voltar ao que você estava falando antes, quando usou a expressão software operacional, a maioria dos países pobres, a maioria das nações de baixa renda. Antigamente costumávamos dizer que essas nações pobres têm regulamentações para a pobreza, basicamente são regulamentadas para a pobreza. O conjunto de leis só causa pobreza. E então algumas dessas pessoas pensaram em olhar o exemplo de Dubai, e Dubai recentemente entrou para o top 10 dos centros financeiros internacionais do mundo. E o que Dubai fez em algum momento foi pensar sobre isso e pensar, nessa área de terra nua, você sabe, esse terreno cheio de areia que não vale nada agora, como esses 110 acres de terra cheios de areia por toda parte. Eles pensaram, será que a Sharia, a lei islâmica, é o melhor para os negócios? Devemos pensar em um conjunto de leis melhor para os negócios. Estamos falando apenas sobre negócios, não sobre leis de família, nada disso, apenas negócios. E eles decidiram que deve haver algo melhor. Então eles olharam ao redor. E isso é na verdade quando, para usar um dos termos mencionados anteriormente, eles começaram a perceber que a common law é na verdade uma maneira melhor para os negócios, especificamente a common law britânica. Então em que ponto? E estou simplificando demais aqui, porque caso contrário, podemos ficar completamente imersos nisso. Lembre-se, isso é uma das coisas mais recentes com as quais tenho estado envolvida. Mas, senhoras, isso aconteceu nos últimos 10 anos, e vou compartilhar uma vitória com vocês. Então Dubai disse, temos que adotar a common law britânica, vamos contratar juízes aposentados da common law britânica para vir e educar advogados, treinar nosso próprio povo. E isso, juntamente com muitas outras reformas, também os levou a se tornar um centro de destaque quando se trata de mercado livre, quando se trata de finanças. Da common law britânica. Então, é muito interessante teologicamente e metafisicamente. É baseado na ideia de que cada indivíduo tem todos os direitos que existem, exceto aqueles que são especificamente regulamentados e limitados por necessidade legal. E, em geral, esse campo de necessidade surgiu apenas como consequência de disputas entre pessoas. Portanto, você é livre para fazer o que quiser, a menos que tenha uma disputa com outra pessoa. Então, a disputa é julgada de acordo essencialmente com princípios constitucionais e teológicos, e então um precedente é estabelecido, e todo o corpo de leis é construído com base nesse conjunto de precedentes. E é uma abordagem de baixo para cima. Sim, exatamente. Não de cima para baixo. É totalmente em inglês. A common law é um presente de Deus. Absolutamente. E a palavra-chave aqui é quando você mencionou de baixo para cima. A common law é muito melhor para abordagens de baixo para cima. E todos sabemos que os mercados
funcionam melhor dessa maneira. E também, quando eles têm que interpretar a lei e resolver uma disputa, eles serão muito mais respeitosos com o contrato estabelecido entre as duas partes, ao contrário do que ocorreria com a lei civil. De qualquer forma, a partir desse ponto de vista, aqui está Dubai, que não apenas reuniu tudo isso e eventualmente criou um conjunto de leis, mas também se tornou propício para ser um dos principais centros financeiros internacionais do mundo. E foi lá, em menos de uma geração, em menos de 25 anos, Dubai está completamente irreconhecível.